com vocês aqui, a gente vai dar sequência no curso. Esse primeiro módulo da disciplina cobre, né, os princípios da mecânica rotacional. O nosso objetivo aqui é entender, né, um pouquinho da planta do nosso cliente, né, que é potencialmente a carga mecânica conectada no eixo da máquina, tá? Com a máquina elétrica, a gente está na interface entre o mundo elétrico e mecânico, né, igual comentamos aqui nas outras aulas, e muitas vezes, né, a gente vai estar operando em modo motor, tá? E o nosso cliente vai ser a carga mecânica, tá? E ela tem especificidades, particularidades que a gente precisa entender para conseguir alimentar essa carga mecânica com qualidade, tá? E qualidade aqui significa o quê? Desempenhar as trajetórias mecânicas que o cliente precisa para deslocar a carga útil, os corpos, as massas do processo dele com movimento controlado, tá? Então, até a aula de ontem, né, a gente comentou quais são os sinais, né, que o cliente precisa que a gente controle para poder deslocar a carga dele, né, do jeito que ele precisa. E aí destacamos, né, que são sinais de posição, velocidade e aceleração angular, né? Esses sinais são dinamicamente acoplados, tá? Então, ao conhecer, né, o perfil de um deles no tempo, automaticamente os outros dois já estão definidos, né, porque um é a derivada do outro, ou o outro é a integral do um, né, ou seja, a velocidade é a derivada da posição e a aceleração derivada da velocidade, né, ou a velocidade é a integral da aceleração e a posição é a integral da velocidade, tá? Então, ao determinar um deles, a gente automaticamente já determinou os outros dois. Destacamos também, né, que a gente precisa definir os sinais de trajetória mecânica em todos os instantes de tempo, né, não adianta a gente definir só o valor final que ele tem que atingir, a gente também tem que determinar como que ele chega nesse valor final, tá? Porque vários processos, né, vão ser atendidos com qualidade se a gente for capaz de rastrear o comando, o valor desejado de trajetória mecânica do cliente, instante a instante, tá? Então, você tem que definir, né, o vetor de trajetórias mecânicas completamente, instante a instante no tempo, ok? Bom, tratamos disso, né, vimos como se comporta a dinâmica desses sinais, né, quais são as formas mais bruscas de variar esses sinais, e tratamos disso ontem bastante tempo, né, e mostramos que a variação mais brusca que você consegue, né, o sinal de dinâmica mais rápida, é o sinal de aceleração, né, dentre os três sinais de trajetória mecânica, é o único que pode variar em degrau, pode variar bruscamente em degrau, né, e ele é um sinal sintetizável. É possível encontrar na natureza atuadores capazes de replicar acelerações em degrau, tá? Já a velocidade e posição, não, tá? São sinais impossíveis de serem replicados em degrau, tá? Então, já que a natureza não permite, não tem atuadores capazes, né, de fazer a síntese desses sinais com essa forma de onda, a gente nem tenta fazer, tá? Se tentar fazer, vai ter consequências, né? A gente vai ter peças queimando, tá? Elementos estragando, ok? Bom, então essa é só um alongamento e um aquecimento, né, do material da aula de ontem, e a gente vai começar agora, então, o conteúdo novo, e hoje, né, a gente vai tratar, já começar a estudar a dinâmica do eixo mecânico, tá? Então, até esse ponto, né, seguindo a terminologia da física, a gente estava mexendo com a cinemática, a gente estava descrevendo o movimento, tá? Agora a gente vai entender como controlar o movimento, como a gente atua no corpo para que a gente tenha controle da trajetória mecânica, das trajetórias mecânicas, tá? E a lei física, né, que rege
o comportamento dinâmico do eixo mecânico é a segunda lei de Newton, tá? Então, aqui, olha, são 18, vou colocar aqui. Então, a gente vai explorar aqui, né, a segunda lei de Newton. Aplicada a sistemas rotativos. Bom, o que a segunda lei de Newton nos diz, né? Que a somatória dos torques em um corpo vai ser igual ao torque de aceleração daquele corpo, né? Que é o momento de inércia vezes a aceleração angular daquele corpo, ou a derivada da velocidade angular no tempo, tá? No caso da máquina elétrica, como nós conversamos, né, em outros momentos, o movimento só ocorre na direção do eixo mecânico. Então, ela é construída propositalmente para que você só tenha movimento de rotação em torno de uma linha no espaço, que coincide com o eixo mecânico da peça, do rotor, tá? Então, aqui está o rotor da máquina. Ô, Léo, posso fazer uma pergunta? Sim, sim, à vontade. Aí, no caso, por exemplo, se a gente estivesse lidando com um sistema onde é que o momento de inércia fosse variável, seria análogo a sistemas lineares também? Por exemplo, ia ter uma componente aí com a derivada do momento de inércia? Sim. Falando de uma maneira mais generalista, tá? Essa expressão que eu coloquei, a somatória dos torques, daria a taxa de variação no tempo do momento angular, que é J ômega, né? Igual a gente vê, inclusive, na teoria de dinâmica, né? No curso de dinâmica, tá? E aí, vale o seu comentário, né? Se for um corpo cujo momento de inércia é variável no tempo, né? Isso vai acontecer quando? Quando a massa que rotaciona não tem ela não está com uma distribuição uniforme em torno do eixo o tempo inteiro, tá? Vai acontecer. Aí, por exemplo, em vez de ser um cilindro, né, perfeitamente circular, fosse um ovalado, seria um caso, por exemplo? Não, não. Se fosse um cilindro ovalado, mas esse ovalado sempre tivesse uma distribuição de massa uniforme em torno do eixo de rotação, estou até fazendo ele aqui, ó, tá? E, inclusive, o eixo de rotação, ele pode ser excêntrico, inclusive, tá? Vou colocar um eixo de rotação aqui fora do centro, ó, tá? Então, se a massa for sempre distribuída da mesma forma em torno do eixo, tá? Você tem um momento de inércia constante, tá? O mesmo Entendi. já não é válido quando isso aqui acontece, ó. Se você tiver um manipulador robótico, por exemplo, e em um momento do tempo ele está, digamos, um manipulador robótico aqui com 2 graus de liberdade rotativos, tá? Então, você pode rodar em torno desse eixo aqui, você tem uma máquina elétrica aqui e uma outra máquina aqui, tá? Você tem 2 posições angulares, tá? E aí, cara, nesse cenário aqui, você vai ver um primeiro momento de inércia para essa massa distribuída em torno do eixo 1, um J1, por exemplo. Se você decide manter o primeiro braço na mesma posição da anterior e rodar o segundo braço e aproximar a massa ao eixo de rotação aqui, ó, tá? Aqui está o segundo ângulo, a segunda configuração, aqui é o primeiro ângulo, a primeira configuração, tá? O momento de inércia é diferente.
O momento de inércia visto com relação Entendi. ao eixo aqui é diferente. Então, o que faz mudar, tá, vou chamar momento de inércia com relação ao primeiro eixo, linha, que é diferente do primeiro cenário. Então, o que faz mudar o momento de inércia é a distribuição de massa em torno do eixo. Tá? Então, se você altera Ficou claro. Beleza? Uhum. Isso você vai ver também, a gente vai até abordar aqui algumas considerações sobre o momento de inércia, para ajudar, né, na interpretação do parâmetro físico, mas você vai ver também cenários, por exemplo, um satélite, né, que roda em torno do eixo. Quando ele fecha a antena ou abre, ele está rodando em torno desse eixo aqui, o eixo longitudinal dele, por exemplo. Tá? Quando ele fecha a antena ou abre, tá, você vai alterar o momento de inércia. Tá? Você está alterando a distribuição da massa do corpo em torno do eixo. Tá? Uma bailarina, tá? Quando ela abre o braço ou fecha, tá? Ou um bailarino que seja, ele está também alterando o momento de inércia dele com relação ao eixo de rotação. Tá? Um judoca, na hora que ele quer favorecer o rolamento, tá? Rolar significa rodar em torno desse eixo aqui. Ele vai e coloca a massa dele o mais próximo possível em torno desse eixo dele aqui, né? Passando nessa orientação aqui, ó, para diminuir o seu momento de inércia e favorecer o rolamento, tá? Então, assim, até com o seu corpo mesmo, quando você vai promover rotações em torno de alguns eixos, você pode variar o seu momento de inércia ou não, colocando a massa mais próxima ou mais distante daquele eixo de rotação, tá? Então, é isso. E aí, no caso de máquinas elétricas, geralmente, a distribuição de massa do rotor e do manipulador mecânico, que é acoplado aqui na frente, geralmente não muda, tá? Quando muda, aí a gente tem que usar da teoria da dinâmica mecânica, né, e descrever o movimento usando, né, a abordagem de Newton-Euler ou de Euler-Lagrange, que é bem mais sofisticada, né, para poder descrever o modelo mecânico. Tá? Beleza. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, tá pingando mensagem aqui, ó. É o Lusca, tá perguntando aqui, está travando. Fica gravado, tá? Se perder algum pedaço, ela está sendo gravada e eu coloco no YouTube também. Bom, Essa aí entra nas frases mais ditas da quarentena também. Se está travando para alguém ou você está falando no mudo? Pois é. Justamente. Ô, Adolfo, Oi? voltando ali um pouco na matéria, eu fiquei na dúvida. Pode uma rampa na posição pode dar? Uma rampa? Como é que é? Uma rampa na posição pode dar? Ó, uma rampa na posição você pode ter sim. Ah, beleza. O que vai acontecer? Aqui, é Lusca seu nome? Alô? Oi? Oi, Tá aqui, a sua apresentação tá como Lusca, é isso mesmo seu nome? é Lucas. É Lucas, né? É meu e-mail, é Lucas, sempre foi. Entendi. É que o texto aqui tá Lusca, aí tá diferente o nome. Mas aí, cara, o que acontece? Nesse estudo aqui, a gente estava falando dos sinais mais rápidos possíveis de se observar nas trajetórias mecânicas, tá? Então, essa parábola, tá, na posição é o sinal de dinâmica mais rápido possível. Você pode ter outros sinais, tá? Você pode ter uma rampa na posição angular, sim, tá? É um sinal de dinâmica mais lenta, ok? Certo, valeu. Beleza. Então, então aqui, moçada, no caso de máquinas, geralmente, tá, a gente tem a massa uniformemente distribuída em torno do eixo. Então, o momento de inércia é constante, né? E aí, se a gente pega a segunda lei de Newton da teoria de dinâmica, né? Ou seja, a somatória dos torques, que é o que está aqui, ó,
igual à taxa de variação do momento angular, tá? O que vai acontecer? Como o momento de inércia é constante, você pode tirar para fora da derivada, né? E o resultado é essa expressão aqui do lado. Ok? E a gente vai trabalhar com ela bastante, basicamente toda a aula, tá? Engenharia, você não precisa decorar muitas coisas, não, é muita análise. Agora, essa segunda lei de Newton tem que saber de maneira orgânica, não é nem mecânica, não. Às vezes, é mecânico, você até repete os passos, vem na mente a sequência e tal. Isso aqui tem que entrar, fazer parte da sua estrutura biológica, sabe? Vai usar demais e explica muita coisa, tá? Isso traz conforto mental dentro da sua profissão. Tá? Você consegue entender o que está acontecendo usando esse tipo de lei aqui no eixo mecânico. Ok? Bom, então, aqui, pessoal, e a gente usa, né, a segunda lei de Newton para entender como variar o estado físico do rotor, né, como variar as trajetórias mecânicas de acordo com o que o cliente precisa, ok? Então, aqui, ó, se a gente né, desenhasse, por exemplo, o rotor da máquina, né, o rotor da máquina, ele tem restrições holonômicas ou restrições de movimento. Então, o centro de massa dele aqui, idealmente, não varia, tá? A não ser que esteja vibrando. Mas o centro de massa aqui não varia, tá? E a gente tem rolamentos aqui, o rolamento de esfera, ou o rolamento da máquina é muito grande, aí o rolamento nem é de esfera, não. Você usa uma outra máquina que injeta óleo a alta pressão para criar um filme deslizante, né? E aí esse filme opera como rolamento, tá? Algumas outras máquinas têm até mancal magnético, aí você levita o rotor por um ímã, tá? Mas, bom, a maior parte delas tem rolamento de esferas, né, de menor massa, tá? Esse rolamento, ele conecta a parte rotativa com a parte estática da máquina, né, de um lado, ele toca o mancal, né, e do outro lado, na pista interna dele, tipicamente, tá, ele vai tocar, aqui na pista interna, o eixo rotativo. Então, faz a interface, né, entre um sistema rotativo e um sistema estacionário, tá? E ele também inibe rotações em outros eixos, tá? Então, da teoria da dinâmica também, né, a gente sabe que a gente define completamente, né, a posição e a orientação de um corpo, tá, pela posição do centro de massa com relação ao referencial inercial, tá? Vamos desenhá-lo aqui e já descrever, né, as coordenadas x, y e z. Nós temos um referencial inercial aqui. Toda vez que a gente trata de movimento, né, a gente tem que descrever um referencial ao qual a gente está medindo o movimento. E aí, para descrever o movimento de um corpo, né, a gente vai marcar a posição do centro de massa desse corpo com relação a esse referencial. O vetor posição aqui, ó, que tem essas coordenadas. E, além da posição, a gente tem que descrever a orientação do corpo, tá? Que são ângulos de rotação, né, que vão descrever como que ele está orientado no espaço. Ou seja, com a mesma posição de centro de massa, você tem infinitas orientações do corpo, tá? Você pega um avião no ar, por exemplo, você pode estar com o centro de massa dele em um dado ponto do espaço e o nariz dele apontando para cá, né? Digamos que o nariz dele seja a ponta da caneta aqui, pode estar apontando para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, infinitas posições para o lado oposto, tá? Então, ou seja, com a mesma posição do centro de massa, você tem infinitas possíveis orientações. E a orientação é relevante para estudar o movimento dos corpos, né? No caso do avião, por exemplo, se a pista, né, tiver nessa orientação e ele for pousar, não adianta só você controlar a posição dele, você tem que controlar a orientação para o bico do avião, né, estar alinhado com a pista na hora da aterrissagem,
né? Então, a gente também determina os ângulos de orientação, tá? São 3 ângulos, com 3 ângulos você consegue descrever completamente a orientação do corpo, de tal forma que você tem aqui 6 variáveis que definem completamente posição e orientação. A máquina elétrica, deixa eu escrever aqui, a máquina elétrica ela é montada de tal forma que você consegue descrever completamente o movimento dela com uma única variável dessas 6, tá? Então, essas 6 variáveis também são chamadas, né, de graus de liberdade ou configurações, tá? Então, se o corpo não tem nenhuma restrição de movimento, tá? Você vai precisar de 6 variáveis para descrever o seu movimento. Então, um corpo com 6 graus de liberdade, tá? No caso da máquina elétrica, ela tem o seu centro de massa constante, tipicamente, tá? Então, você não precisa dessas 3 variáveis aqui para descrever o movimento dela, tá? E com os mancais e rolamentos que a gente desenhou agora há pouco, você vai completar o outro aqui, ó. Aqui você tem um rolamento, né? Você vai ter 2 rolamentos nas 2 pontas de eixo. Os 2 rolamentos vão ter que ser conectados ao sistema estacionário com 2 mancais, tá? O mancal também pode estar embutido aqui no estator da máquina ou externo ao estator, tá? Bom, o que vai acontecer? Esses mancais, eles vão inibir movimentos nesse eixo, tá? Então, você não vai conseguir rotacionar a máquina nesse eixo. Digamos que esse eixo aqui fosse o eixo onde você fosse medir rotações com ângulo alfa, qualquer, que é esse que a gente escreveu aqui. E você também, né, vai ter inibido os movimentos na direção desse outro eixo aqui, ó, perpendicular. Tá? Digamos que a gente meça aqui, né, ângulos de rotação em torno desse eixo com a variável beta, que é essa que a gente colocou aqui no vetor de trajetórias. Tá? Então, o único movimento permitido para a máquina, né, em condições saudáveis de operação, é o movimento de rotação, né, em torno do eixo longitudinal dela, né, que é o eixo mecânico. Tá? Então, você só vai ter movimento em torno desse eixo aqui, ó. Ok? E aí a gente, então, precisa de uma única variável ou um único grau de liberdade para descrever esse movimento, que é a posição angular θ, que a gente até tratou na aula passada. Tá? Então, sempre, né, a máquina vai estar, salvo condições de vibração excessiva, a máquina vai estar rotacionando em torno desse eixo marrom aqui, e a gente consegue descrever completamente a posição de qualquer parte do rotor da máquina, isso aqui está o rotor da máquina, que é a parte rotativa da máquina, ou da carga, com uma única variável, que é esse ângulo θ. Tá? Então, com isso, você sabe de carona que a velocidade angular, né, envolvida aqui na equação dinâmica que rege o fenômeno, também sempre, né, a velocidade angular é um vetor que é alinhada com o eixo de rotação ao qual o corpo gira. Né? Se o corpo sempre gira nesse eixo marrom aqui, a velocidade angular sempre está orientada nesse eixo. Tá? Então, não precisa usar uma descrição vetorial. Tá? A velocidade angular do sistema sempre vai estar para cá. Assim vai ser um vetor aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui a gente não precisa usar da notação vetorial, porque é um vetor cuja direção e sentido, cuja direção é constante, o sentido até inverte, tá? Porque a máquina pode rodar para um lado ou para o outro, tá? Mas a direção é sempre a mesma. Então a gente pode suprimir aqui a notação vetorial, tá?
E a gente vai até também suprimir o desenho do vetor. A gente vai simplesmente indicar o sentido de rotação aqui, ó, que a gente considera a velocidade positiva, tá? Isso é só para ajudar também, assim, porque se você quisesse usar a notação vetorial, você pode até usar, mas aí você tem que botar o polegar na direção do vetor e os outros dedos te dão o sentido de rotação. A notação típica que a gente usa na máquina, você já bota, já indica o sentido de rotação, onde você diz que o sinal matemático da velocidade é positivo. Tá? Então, a gente vai fazer uma anotação dessa forma. Tá? E o que vai acontecer, pessoal? Os torques na máquina também, né, eles vão... ela é construída propositalmente para que os torques sejam alinhados nesse eixo marrom. Tá? Então, há um esforço construtivo para isso. Por quê? Se você criar torques em outras direções, os rolamentos vão inibir os movimentos nessas outras direções, tá? Só que vai haver desgaste do rolamento. Tá? Então, você vai ter problemas de manutenção com a falha precoce de rolamento. Ok? Então, ela é construída para desenvolver torque em torno desse eixo marrom de movimento aqui, que é o eixo longitudinal dela. Né? Com essas considerações, então, a gente pode, né, aplicar a teoria de dinâmica da mecânica aqui, particularizar o contexto das máquinas elétricas, né, e suprimir a notação vetorial aqui que rege essa equação e dizer o seguinte: a somatória dos torques no eixo da máquina vai ser igual ao torque de aceleração. Tá? Bom, importante também, né, eu comentei que é relevante a gente ter uma habilidade de entendimento tão forte dessa segunda lei de Newton aqui, que ela passa a ser orgânica, né? Você já consegue interpretá-la de maneira natural, tá? Igual passa a ser dirigir depois de um tempo, né? Você começa dirigindo, aí tem N problemas para manter a orientação do carro, fazer controle de embreagem e tal, depois chega um ponto que você não precisa mais, né, de tanto esforço intelectual para saber o que você está fazendo, né? Tem que prestar atenção. E aqui é a mesma coisa, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, mas os elementos envolvidos já ficam do seu amplo domínio, tá? E o que essa expressão está te dizendo aqui? Que se agentes, né, agentes atuam no eixo da máquina, tá? Cada um vai impor uma intenção de movimento, tá? Uma intenção de rotação. Então, o torque é a vontade que um agente tem de fazer um corpo rotacionar. Tá? E o que vai acontecer? Num sistema mecânico, você tem vários agentes impondo a sua intenção, a sua vontade de fazer o conjunto mecânico rotacionar. Ok? Um dos agentes é a própria máquina elétrica, tá? E ela vai impor a sua intenção de rotação, a sua vontade de fazer o corpo rotacionar com o seu torque, né, que é um torque criado por efeito eletromagnético, chamado então de torque eletromagnético, tá? Então aqui no nosso sisteminha mecânico, deixa eu desenhar esse torque aqui. Você vai ter um efeito, né, de torque aqui na máquina, chamado de torque eletromagnético. Esse efeito, pessoal, se consolida pela atração de ímãs. Tá? Então, aqui você está com o rotor da máquina. Como é que isso se processa? Você tem um rotor, eu vou desenhar aqui a parte estacionária da máquina, chamada de estator. Tá? Tem uns pezinhos, se ela for, né, fixada por pés, você vai ter o pé dela aqui. Tem motor tem máquina, né, que é fixada por flange. Tá? Ok?
E o torque que essa máquina desempenha, né, no conjunto rotativo que está no rotor, é todo mundo. A peça do rotor, né, o eixo mecânico e o manipulador com a carga, tá? Pode ter até uma transmissão mecânica, né, como uma caixa de marcha de um carro. Então, esse torque aqui, ele é estabelecido por atração de ímãs, tá? Então, de alguma maneira, você vai criar, a gente vai ver isso aqui no módulo dessa disciplina, então, de alguma maneira, você vai criar um torque, um ímã no estator, e ele vai atrair o ímã do rotor, tá? Então, se a gente fosse desenhar esse ímã aqui, ó, por exemplo, a máquina é construída, né, e alimentada para que o seu estator crie um ímã, tá? Em toda a sua extensão longitudinal. Então, você vai ter o polo norte desse ímã e o polo sul dele. E o rotor também é construído para criar, né, um ímã em toda a sua extensão longitudinal. E esses ímãs vão se atrair. Deixa eu ver se aqui. Você vai então ter aqui um ímã do estator, vai ter um outro ímã do rotor. Ímã sempre tem norte e sul, tá? Isso é a quarta lei de Maxwell, nós vamos ver também nesse curso, tá? Polo norte e polo sul. O que vai acontecer, então? O polo sul do ímã do estator vai atrair o norte do rotor, né, e vice-versa. Então, você vai, por atração de ímãs, o sul do estator com o norte do rotor, você vai produzir, né, um efeito de rotação na peça do rotor. Tá? Então, de alguma maneira, nós vamos ver como esse ímã do rotor está mecanicamente associado ao movimento da peça mecânica do rotor, e aí quando o ímã do estator atrai o do rotor, o ímã do rotor traz a peça mecânica junto com ele. E aí você produz um efeito de rotação no conjunto pela ação da máquina, né, que se manifesta pela interação desses ímãs. Ok? Então, esse torque é chamado de torque eletromagnético. Vamos desenhar ele aqui. É um dos agentes que está atuando no conjunto mecânico. Tá? Um outro agente... Eu não sei se eu perdi em alguma aula, mas você já chegou a explicar esse estator? Mostrar ele ou você ainda vai explicar? Posso ter perdido, né? Não sei. Não expliquei não. Está até oportuno aqui a sua pergunta. O estator é uma parte constituinte da máquina, tá? A máquina ela costuma ter são duas grandes estruturas mecânicas. Uma que não se move com relação à terra, que é chamada de estator. Tá? Então, geralmente, quando você vê um motor, o que você está vendo por fora, ali, né, o que você está enxergando, é o estator da máquina. E por dentro tem a parte que rotaciona. Essa parte é o rotor. Tá? Então, beleza. Aqui, ó. Essa figura aqui tá boa para ver, ó. Olha só. Essa parte aqui de fora, tá? Que tem os pezinhos, tá vendo? É um desenho que eu faço muito, que é toda aletada. Essas aletas aqui é para aumentar a área de contato com o ambiente e facilitar a troca térmica. Você consegue, com menos volume de motor menor, né? Maximizar a troca térmica se você aumenta a área de contato com aletas, tá? Então, aí, geralmente aqui nos desenhos da sala eu coloco a máquina lisinha para ter mais fluência na aula, tá? A máquina de indução, por exemplo, ela tem aletas, tá? Mas a gente não perde em qualidade no conteúdo, aliás, muito pelo contrário, até acelera o desenho, eu consigo falar de mais coisas na aula. E essa parte interna aqui, ó, é o rotor, é a parte que rotaciona. Aqui estão os dois rolamentos, por fora aqui estão os mancais,
né, que abriga os rolamentos de um lado, mancal do outro lado, que é essa parte vermelha, o rolamento aqui, ó. Tá vendo? Então, e aqui está o rotor dela. Tá? Então, o estator, né, que era a sua pergunta, é uma das partes constituintes da máquina. E o nome remete à parte estática, né? Quando você está vendo a máquina, a gente vendo aqui da Terra, você tem uma parte que está estática, não se move, é o estator. E a outra parte que rotaciona, está se movendo, é o rotor. Entendeu? Certo, beleza. Bom, tá ele aqui, ó. O desenho tá até mais ou menos próximo ali da montagem. Tá bom, tá bom. Pois é. Aí, o que acontece? O outro elemento, né, que vai desenvolver torque aqui no eixo da máquina é a carga do cliente, né? A gente tem esse esforço todo, né, em ter essa solução mecatrônica para produzir movimento controlado, e isso só faz sentido de existir se tiver a carga, né? Então, digamos que você tem aqui, né, uma carga muito boa para a gente poder estudar aqui vários conceitos interessantes e útil, tá? É o dromo com o cabo de aço, tá? Para poder içar cargas. Tá? Então, isso aqui é muito útil, vocês, né, podem avaliar em N atividades humanas, né? A vasta demanda por translação e içamento de cargas, tá? Inclusive, na humanidade, já muita gente foi escravizada com esse propósito. Transladar e içar carga. Tá? Então, você tem uma massa aqui qualquer, que está sob a ação da gravidade, né? E o que vai acontecer aqui? Né, com esse manipulador mecânico e essa carga útil do cliente que a gente está içando, tá? A gente vai observar que o conjunto mecânico rotativo, que é o que tem o dromo, e o eixo e o rotor, tá? Ele vai sofrer um efeito dessa carga para cá, ó. Tá? A carga vai ficar doida para fazer esse conjunto descer, ok? Então, esse é um outro agente que atua nesse conjunto mecânico rotativo, tá? Que é a gravidade do planeta. Então, a gravidade do planeta está produzindo um efeito de carga, ou seu torque, a sua intenção de rotação, a sua vontade de fazer o eixo rodar nesse sentido aqui. E a máquina elétrica vai promover a sua intenção de rotação em torno do eixo também. Tá? Nós vamos controlar essa intenção de rotação, ela pode ser num sentido ou no outro. Tá? A gente geralmente marca no desenho o sentido do torque que a gente ao qual a gente vai atribuir sinal matemático positivo. Então, torques eletromagnéticos, por exemplo, nesse sentido aqui, tem sinal matemático positivo, mais 2 Nm, mais 10 Nm, mais 100 Nm, tá? E aí, se em algum instante, então, a máquina precisar operar e desenvolver torque em sentido oposto, a gente vai nas análises dizer que esse torque tem valor negativo. Tá? Então, isso geralmente marca o lado, né, o sentido da intenção de rotação ao qual a gente vai dar valores positivos. Ok? E, bom, além disso, né, os rolamentos, eles têm também o seu próprio torque, é um torque de atrito. Tá? Você pode... a pessoa até fala, né, quando o carro está novo, que você tem que amaciar o carro. O amaciar significa o quê? Começar a usar os rolamentos para reduzir o torque de atrito deles. Tá? Por mais que eles sejam construídos com uma tecnologia violenta, tá? A tecnologia de rolamentos é muito bonita, muito densa, muito sofisticado, tá? Com o intuito de promover o mínimo possível de atrito ao movimento rotativo. Infelizmente, esse atrito não é nulo, tá? Porque isso até pelo próprio princípio de montagem dele, você vai estar conectando peças que têm movimento relativo entre si. Então, vai haver atrito, algum pouquinho de atrito, tá? E o torque, né, associado a esse atrito
é sempre contrário à velocidade mecânica que o eixo está rotacionando. Então, a gente vai ter também o torque do rolamento aqui presente no eixo. Mas pode dizer, você pode escolher algum sentido, né, onde você vai dizer que esse torque é positivo ou negativo, tá? Digamos aqui, por exemplo, a gente fala que o torque do rolamento vai ser positivo nesse sentido, tá? Deixa eu pegar uma corzinha menos ordinária que essa aqui, porque essa aqui não ajudou, não. Tá danado, hein? Deixa eu ver a última aqui. O problema é que eu gastei as únicas que eu conheço mais à vontade, que é o preto, o vermelho, o azul e o verde. Agora, escolher outras diferentes aqui, tá? Mas nós vamos aprender. Então, o rolamento vai ter esse torque aqui. Então, você tem esses agentes atuando no conjunto mecânico, tá? Tem o vento também, né? A máquina é ventilada. Nesse primeiro momento, a gente não vai tratar dele, não. Tá? O vento também, ele entra, tá? No espaço aqui entre o rotor e o estator, um pouquinho dele, tá? E você tem atrito também do sistema de ventilação. Tá? Bom, ou melhor dizendo, isso se tiver espaço para a entrada de vento, tá? Muitas vezes não tem esse espaço, mas você tem um ventilador na segunda ponta de eixo, né, para jogar o ar nas aletas, tá? Que estão no estator da máquina, para poder resfriá-lo. Tá? E aí também você vai perceber que, ao tentar deslocar as pás do ventilador contra o vento também, né, o ar vai oferecer resistência ao movimento. Então, você vai ter torque do sistema de ventilação. Tá? É isso aqui, ó. Naquele desenho que a gente fez, que a gente mostrou, aqui, os ventiladores estão aqui, o ventilador está aqui atrás, e ele joga ar aqui nas aletas de ventilação. Tá? E ele está acoplado ao eixo. Ó. Então, quando a gente tentar mover essas pás do ventilador aqui contra o ar, né, o ar é um elemento fluido, ele vai oferecer resistência, né, atrito viscoso ao movimento. E isso vai ser percebido na ponta de eixo aqui. Tá? Só que é um torque baixinho. Okay? Então, o ar aqui é outro agente que atua produzindo a sua intenção de rotação, o seu torque. Ok? E o que vai acontecer aqui? Então, a gente tem vários agentes, cada um desenvolvendo a sua intenção de rotação. Né? Como, então, que a máquina vai rotacionar? Pelo balanço entre essas intenções de todo mundo, que é a somatória dos torques, que é o que está aqui. Tá? Então, pelo que a gente acabou de falar, se a gente for considerar essa somatória dos torques, né, você tem o torque eletromagnético da máquina, menos o torque da carga do cliente, a gente vai usar esse L aqui para remeter a load, tá? Os artigos, livros, todos eles escrevem assim. Então, nós não vamos nos distanciar dos pesquisadores da área, muito pelo contrário, a gente vai se aproximar deles, tá? Vamos colocar a mesma notação. Então, menos o torque de rolamento, menos o torque de ventilação, tá? E aí o balanço entre esses torques vai te dar o torque de aceleração, que é o J de ômega dt. Tá? Então, o conjunto mecânico só vai acelerar quando esses torques não são balanceados, né? Ou seja, quando eles não se anulam. Tá? Se eles se anularem, o sistema não acelera. Okay? Não acelerar significa o quê? Ficar com o eixo travado? Não. Significa manter velocidade constante. Ok? Então, se a gente quiser fazer com que a velocidade varie, a gente tem que fazer com que exista um desequilíbrio entre os torques presentes no eixo da máquina. Tá? Então, essa aqui é a forma que a gente aplica, né, a segunda lei de Newton, ao contexto da máquina elétrica. Ok?
Bom, algumas considerações aqui, né? Uma delas eu já pontuei, que é a forma como esse atuador, né, que é a nossa máquina elétrica rotativa, desenvolve torque, tá? Então, é um torque sintetizado, né, pela atração de ímãs, ok? Então, algumas máquinas, elas são montadas, né, aqui está o eixo mecânico saindo aqui da nossa tela do computador, e elas são montadas com um imã mesmo preso, né, na peça mecânica, tá? Com seu polo norte e polo sul, tá? Aí aqui vem o estator. Aqui a gente está vendo ela de frente. E o que que acontece? A gente vai, então, desenvolver um ímã, ou desculpa, um torque no eixo, promovendo uma atração, né, entre os ímãs do estator e do rotor. Tá? Então, aqui, digamos que esse aqui seja o ímã do estator, vai ser sintetizado de alguma forma com o polo norte e polo sul, tá? E a peça mecânica do rotor, que é a que rotaciona, ela pode receber um ímã chamado ímã permanente. É uma peça de ímã, igual um ímã de alto-falante, por exemplo, tá? Que é montada no rotor. O que vai acontecer, então? Pela atração do polo norte do rotor, vou até marcar o ímã do rotor direitinho aqui, pela atração do polo norte do ímã do rotor com o polo sul do ímã do estator, ou vice-versa, né, vai haver movimento, né, ou pode haver movimento. Digamos que essa tração aqui configure uma força maior do que a força dos outros agentes que atuam no eixo. Tá? Vou fazer uma primeira análise aqui com a máquina vazio, sem carga. Tá? Você energizou a máquina, ainda não tem carga mecânica, os torques de rolamento e ventilação são bem baixinhos, tá? E a máquina, então, consiga promover uma rotação no eixo do rotor, que é esse eixo aqui, ela vai rodar para cá, tá? Com uma dada trajetória mecânica, vamos dizer aqui, com uma dada velocidade, por exemplo, de tal forma que o polo norte do ímã do rotor tende a alinhar com o polo sul do ímã do estator. Tá? Então, pela atração de ímãs e pela montagem do conjunto mecânico da máquina, né, a gente vai observar um movimento de rotação. Né? Então, o rotor vai começar a rotacionar, tendendo a alinhar esse polo norte aqui com o polo sul do estator. Né? E quando esse alinhamento ocorre, tá? Vou colocar aqui um instante de tempo depois. Então, quando esse alinhamento ocorre, a máquina deixa de desenvolver torque. Quando o polo sul atraca no norte aqui, ela vai parar de desenvolver qualquer intenção de rotação. Tá? Então, o torque eletromagnético fica zero nesse segundo cenário. Tá? O eixo está aqui, nós estamos medindo esse torque, por exemplo, dessa maneira. 0 Nm. Tá? Então, para que ela mantenha um torque médio não nulo, tá? Você não pode deixar os dois ímãs se atracarem. Tá? Nesse contexto que a gente explicou aqui, qual que é a forma de fazer isso? Né? Quando o ímã do rotor começa a girar, a gente tem que fazer o ímã do estator rodar também. Tá? Então, com essa tecnologia, né, com a máquina a ímã permanente, só fazer um título aqui, só para vocês poderem usar esse material depois com uma sequência de estudos mais conexa, os assuntos se conectando, tá? Então, considerações sobre o torque eletromagnético, tá? Então, aqui a gente está tratando de uma máquina
a ímã permanente. Então, no rotor dela tem um ímã permanente, uma peça de ímã mesmo. Ok? Então, nessa máquina, né, você colocou uma peça de ímã fixa no rotor, ela vai rodar e vai trazer o rotor junto com ela. Tá? E na hora que ela fizer isso, e o ímã do rotor se alinhar com o ímã do estator, que é o segundo cenário aqui, você não vai ter mais torque eletromagnético. Vai cessar o torque, os dois ímãs já estão atracados aqui. Ok? Então, para que esse torque se mantenha, você tem que fazer o ímã do estator rodar, né, de tal forma que enquanto o ímã do rotor está girando, você faz o ímã do estator girar junto. Né? E aí, inclusive, se você mantém esse ângulo entre o ímã do estator, deixa eu só melhorar aqui, que essa aqui ficou boa não. Então, enquanto você mantém, se você inclusive for Então, oi, oi, oi. é por isso que os carros antigamente, ou até os aviões, você tem que manualmente dar uma girada primeiro para eles poderem acionar de verdade? Não, ali é motor a combustão interna, tá? Você estava dando o efeito da partida, que é o que hoje é feito pelo motor de arranque. O motor de arranque já é uma máquina elétrica. Então, esse é outro fenômeno, tá? É outra máquina. Ali é o seguinte, a máquina a combustão, ela só consegue se manter rotacionando com uma velocidade mínima. Né? Você pode ver, por exemplo, tem vários carros que quando você tenta colocar o motor numa velocidade mais baixa do que 500, 900 RPM, 1000 RPM, ele desliga, entendeu? Então, esse movimento na mão que era feito, ou o pedal da moto, né? Ou o motor de arranque que tem hoje quando você bate a chave, é para levar a máquina a combustão a uma velocidade mínima que ela consiga se manter rodando, entendeu? Esse caso aqui é uma máquina diferente, é uma solução de tração diferente, é a máquina elétrica. É outra tecnologia. Então, aqui, moçada, o que acontece, né? Para manutenção do torque, para existir torque, né? Um torque eletromagnético aqui diferente de zero, o torque está aqui em torno desse eixo, tá? Você precisa, né, evitar que os ímãs de rotor e estator sejam atracados. Tá? Como o ímã do rotor vai girar, você tem que fazer o ímã do estator girar também. Tá? Essa propriedade, né, ela é alcançada com uma construção e uma alimentação adequada das bobinas do estator da máquina. E a gente vai ver isso no módulo dessa disciplina chamada de campos girantes em máquinas elétricas rotativas. A gente vai ver como construir e como alimentar a máquina elétrica para que você tenha um ímã no estator que rotacione. Né? E aí você consiga sempre manter aqui um determinado ângulo entre o ímã do estator e o rotor para sempre conseguir desenvolver torque médio não nulo. Tá? Algumas máquinas, tá? Essas máquinas a ímã permanente, elas são mais caras, né? Geralmente são máquinas mais leves, tá? Menores, usadas em veículos de pequeno porte, né? Ou aplicações que você tem recorrentes partidas e frenagens, e que então vale a pena, né, reduzir o valor do torque de aceleração para reduzir inclusive o valor da conta de energia elétrica no final do mês. Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Aí se usa, né, a máquina ímã permanente. Tem máquinas que são máquinas excitadas. Você cria o ímã do rotor, tá? Então, uma forma, né, de se fazer isso é a seguinte, ó. Você pega o rotor,
você produz o ímã dele a partir de corrente elétrica, tá? Ímãs permanentes, eles são caros e não são disponíveis em qualquer região do planeta. Agora, tensão e corrente elétrica, potência elétrica, sim, já é disponível em grande parte do planeta, até pelo que nós conversamos na aula passada, né? Com as mais diversas peculiaridades geográficas, você consegue gerar energia elétrica, tá? Então, isso é muito conveniente, e agora a gente vai se valer dessa conveniência. E o que acontece, então? Você pega uma fonte externa qualquer, por exemplo, uma fonte de tensão contínua, e cria ímã a partir de corrente elétrica, cria um eletroímã, tá? Existe um fenômeno, uma lei física que explica, né, o que modela esse fenômeno, que é a segunda lei de Maxwell, né, que te diz que corrente elétrica circulando em uma região do espaço cria campo magnético ao redor das linhas de corrente. Ou seja, corrente é capaz de criar ímã, tá? Isso é um outro mistério do Criador, tá? Por que corrente elétrica cria ímãs, cria campos magnéticos? Não sei. Porque Deus quis. Quem fez a natureza quis desse jeito, tá? Aqui é só uma descrição da natureza como ela é, tá? Do jeito que o Criador quis fazer. E a gente está se aproveitando, né, dessa maravilha da criação em um equipamento do nosso interesse, tá? E aí, como é que ele funciona, né? Você precisa, para poder criar esse ímã, você precisa, né, de ter fio enrolado aqui, ou bobinas. Agora vamos passar aqui por trás, né? Por aqui, né? Voltar lá atrás, né? Digamos que ela, né, você tem o primeiro terminal dela aqui, ó. Ok? Então você tem os dois terminais da bobina e você precisa injetar corrente elétrica nela para poder produzir campo magnético, poder ter um dos dois ímãs da máquina para ter torque. De alguma forma, vai ter que circular corrente aqui no rotor, tá? E a gente sabe, né, até aplicando a regra da mão direita, que quando circular corrente no rotor, você vai produzir campo magnético, né? Bota a regra da mão direita, por exemplo, nesse sistema aqui, você vai ver linhas do polo norte aqui e voltando para o polo sul aqui embaixo, ó. Norte e sul. Ok? Bom, então, se a gente conseguisse de alguma maneira, né, alimentar essa bobina verde com corrente, a gente seria capaz de criar um ímã no rotor, tá? Bom, tem mais de uma forma de fazer isso, tá? A mais clássica, né, a mais feita é a seguinte: a gente pega, né, existe um problema aqui que a gente precisa conectar, né, a bobina, que é o nosso circuito elétrico, que é rotativo, com uma fonte que é estacionária. Então, nós vamos ter que contornar esse problema. Como? Né? Você pode só soldar um fio do positivo e do negativo da fonte no início e no final da bobina? Não, você não pode fazer, porque na hora que a máquina começar a rodar, ela vai estourar esse fio, né? Então, você vai ter que montar um sisteminha aqui que consiga conectar uma estrutura rotativa com uma estrutura estacionária. Tá? A estrutura estacionária é a nossa fonte, vou até trazer ela para o lado de cá agora, ajudar no desenho. Pode ser um retificador controlado aqui, a tiristor, tá? Para você até controlar a tensão de alimentação. E você vai precisar de usar escovinha de carbono. Então, você vai colocar aqui um anel,
dar um zoom aqui. Você vai precisar colocar aqui um anel, 2 anéis. Tá? Esses anéis, eles vão girar junto com o rotor da máquina. Então, eles são rotativos, ok? E aí você vai conectar o início da bobina em um anel e o final da bobina em um outro anel, tá? E os anéisinhos vão ser conectados a escovas. Só criar um espacinho para escova aqui, para o desenho ficar claro. Tá? E aí, moçada, nós vamos conectar aqui 2 escovinhas de carbono. Que são estacionárias, essas não rotacionam não. E ligar uma escovinha no positivo da fonte, a outra no negativo. Né? Aí dessa forma a gente vai conseguir colocar, né, alimentar esse sistema e colocar corrente elétrica aqui. Tá? Só mudar a polaridade aqui dessa fontezinha. Ô, Léo, no caso do ímã permanente, o ímã vai no rotor, é isso? Exatamente. O ímã vai no rotor. E nessa aqui, que é com o eletroímã também. Aí você tem o eletroímã no estator e no rotor. Tá? Exatamente sua consideração. É isso mesmo. Eu acho que a sua pergunta ficou melhor do que a minha explicação. É isso, assim. O estator você sempre tem um eletroímã. No ímã, na máquina ímã permanente, é o ímã permanente só no rotor. Se a máquina for com eletroímã no rotor, aí já não é ímã permanente, você tem eletroímã tanto no rotor quanto no estator. Tá? Entendi. Ainda não ficou muito claro ainda na minha cabeça como é que a defasagem, né, dos polos, ela vai se mantendo no processo. Acho que a partir daí da explicação vai ficar mais claro, mas ainda estou tentando absorver isso aí. O que acontece aqui? Essa defasagem entre os polos do ímã, ela tem que ser obtida por uma construção e uma alimentação adequada da máquina. O que acontece? O ímã do rotor, né, igual a gente desenhou aqui, seja um ímã permanente ou um eletroímã, tá? Esse ímã do rotor, ele vai girar junto com a peça do rotor, né? Então, a rotação do ímã do rotor está associada com a própria rotação da peça do rotor. O ímã do estator, Rafael, ele já demanda, né, uma estrutura diferente para que ele possa rodar. Que estrutura que é essa? Você monta a máquina, vou até fazer o desenho dele aqui à parte, com 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentada com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então, essa é a condição para conseguir fazer com que um ímã rotacione aqui no estator. Tá? Então, desenhando aqui o estator fora do rotor, separado do rotor. E aí a gente pega aqui, Rafael, e faz o seguinte, ó. Você monta uma bobina numa região do espaço, você pega os fios dela, tá? E distribui. Você tem diferentes formas de distribuição, tá? Vou colocar aqui uma distribuição mais simples, só para a gente entender o fenômeno. Então aqui você tem uma bobina que você alimenta
com uma corrente, a gente chama, digamos que a gente chama essas bobinas de bobinas das fases A, B e C do estator. Então, aqui, se essa for a bobina da fase A, essa aqui seria a corrente na fase A, S de stator, tá? Não estou forçando a barra para usar a língua inglesa, não, mas a comunidade toda usa, internacional. Então, eu vou escrever aqui os materiais, o material das aulas, de um jeito que vocês possam ficar à vontade depois para ler artigos e livros, etc. Bom, então você pega uma bobina dessa e alimenta com a corrente, 120 graus depois, tá, vou marcar o eixo magnético dela aqui, onde está o pico do ímã dela. 120 graus depois, você monta uma outra bobina, 120 graus no espaço. Você chega e monta a bobina da fase B. Então, você vai ter uma bobina enrolada aqui na máquina, em torno desse eixo, né? Na nossa visão aqui, ela estaria passando aqui por trás do estator, né? E enrolada lá atrás. Tá? Vemos que ela começou aqui, deu uma volta, e uma segunda volta, uma bobina com 2 espiras, somente. Aqui agora deu um couro aqui. Vamos chegar com ela. E a gente alimente com uma outra corrente na fase, corrente da fase B do estator. E aí, 120 graus depois no espaço, você constrói uma terceira bobina, tá? Que vai ser a bobina da fase C. Você começa ela aqui. Enrola ela, né? Digamos aqui com 2 espiras também, no espaço, tá? Ô, Léo, na figura aí acima, você usa a regra da mão direita, né? Para ver o campo magnético. Isso mesmo. Aí, quando ela entra da direita para a esquerda, quando ela contorna, por que esse campo magnético se anula? É porque é a mesma fonte de campo, né? Então, você põe a regra da mão direita, você botou o polegar aqui no sentido da corrente, os seus dedos mostram o sentido do polo norte. Só que todo ímã tem 2 polos, tá? Essa é outra lei física, que é a quarta lei de Maxwell. Então, sai o norte, vai ter que ter o sul volta por baixo. Entendeu? É norte e sul da mesma fonte de campo. Se fossem 2 fontes distintas, aí você poderia ter o norte de uma cancelando o sul da outra. Mas nesse caso aqui é uma única fonte de ímã. Entendeu? Certo. Beleza. Bom, então aqui, se a gente fosse ver, inclusive, essa máquina de frente, tá, essas 3 bobinas estariam aqui, ó. Está o rotor da máquina, aqui está o eixo onde a gente vai desenvolver torque, desculpa, aqui está o estator da máquina, né? Ele está a ponta de eixo, e aqui tem as 3 bobinas, ó, que a gente colocou, a bobina da fase A, com a corrente da fase A do estator, a bobina verde, que é a bobina da fase B, 120 graus depois, e aquela bobina amarelo, laranja, 120 graus para frente. A cor foi outra. Então, a vista frontal dessa máquina aqui, da esquerda, está aqui à direita. Ó.
Essas bobinas são, a máquina é construída com essas bobinas defasadas de 120 graus no espaço. Aqui está sem escala, tá, moçada? Esses 120 graus da fase B e da fase C não ficou muito bento, não, mas dá para explicar o fenômeno. Beleza. Ô, Léo, aí no caso a gente está assumindo que eu alimento manualmente cada uma dessas fases, ou ela já faz a defasagem internamente? Não, internamente as bobinas já vêm do fabricante defasadas de 120 graus. Você vai controlar a corrente que é injetada nelas, entendeu? E aí a corrente você também defasa de 120 graus, só que no tempo. Tá? Então, o segredo para ter o ímã girante é você colocar 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço, com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. 120 graus é o quê? É 1/3 do ciclo da senoide, a máquina de corrente alternada, né? Tá aqui a corrente, essa corrente vermelha, que é a da fase a outra verde, que é a da fase B, ó. Estar defasada de 120 graus significa o quê? Tudo que aconteceu na fase A vai acontecer 1/3 do ciclo depois na fase B, né? Então, aqui está o 90 graus, que é o valor de pico, né, da senoide, que é 1/4 de ciclo. Aqui está o 180, o 120 está aqui mais ou menos, ó. Tá? Então, se aqui a fase A passou no zero, a fase B vai passar no zero 120 graus depois. Se a fase B passa no pico aqui, se a fase A passa no pico aqui, a fase B passa no pico 120 graus depois. E assim por diante. Tá? Então, você vai ter essa defasagem entre elas. Ok? A CEMIG já manda assim, né? Exatamente. A CEMIG já manda assim. Então, você já pode partir uma máquina, né, direto na rede, que você já vai ter torque. A CEMIG manda assim, tá? E quando a gente alimenta com inversor de frequência, para ter o controle desse torque, ele também impõe assim, tá? E a corrente da fase C tem que ser defasada de 120 graus da fase B ou 240 graus da fase A, né? Então, tudo que aconteceu na fase A acontece na fase C 240 graus depois. Então, se a corrente da fase A passou no zero aqui, a da fase C vai passar no zero aqui assim, mais ou menos. Aqui 180, aqui 270, vamos dizer que os 240 está aqui assim, mais ou menos. Então, tudo que aconteceu numa fase se repete de maneira atrasada na outra. Tá? Então, esse aqui, ó, essas duas condições, defasagem de 120 graus no espaço e no tempo, tá? Bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentadas por correntes defasadas de 120 graus no tempo, são as condições necessárias para você fazer o ímã do estator girar. Você vai criar um ímã e ele vai girar, que é a condição que a gente precisa para que ele não atraque com o ímã que está no rotor. Tá? Entendi. E aí, no caso da Entendeu? máquina CC, como é que fica essa relação, Léo? O que acontece? Na máquina CC, a tecnologia construtiva é diferente, nessa aqui seria para o caso da máquina CA. Na máquina CC, vale esta mesma premissa. Você precisa manter um ímã, uma posição angular, né, constante entre o ímã do estator e o ímã do rotor. Só que, como você está alimentando ela com corrente contínua, você não tem como fazer esse ímã do estator girar. Tá certo? Então, existe ali, o Rafael, uma estrutura chamada de comutador que inverte a polaridade, que inverte o sentido das correntes no rotor, de tal forma que o ímã do rotor sempre esteja a 90 graus do ímã do estator. Tá? É isso aqui, ó. Você precisa colocar corrente contínua, né, como uma máquina CC, igual não está falando, a máquina de corrente contínua, você cria, então, um ímã no estator com corrente contínua. Tá? O estator por exemplo, aqui estão os dois polos do ímã,
Está o estator dela aqui, ó. Tá? Aí você chega e cria o primeiro ímã, que é um eletroímã, que está aqui, ó. Você enrola uma bobina, continua enrolando ela na outra sapata, tá? Do seu estator, e leva os dois terminais a um alimentador que vai suprir tensão contínua para eles. Por exemplo, né, com um retificador controlado, daqueles que a gente vê em eletrônica de potência. Tá? Então, você vai ter uma tensão contínua. Esse circuito estator aqui é chamado de armadura, no contexto da máquina de corrente contínua. O que vai acontecer, então? Quando você tiver corrente elétrica circulando aqui, no circuito de estator ou de armadura, né, pela regra da mão direita, você vai ter campo magnético nessa polaridade aqui, ó. Ela vai passar entre as duas sapatas, entrar aqui, né? Circular pela peça de ferro, né? O ferro aqui nos ajuda a amplificar o ímã que está sendo criado pelas bobinas, tá? O material ferro-magnético, ele orienta seus ímãs na direção do ímã que você está criando. O resultado é o quê? Ter um ímã mais forte, precisando de menos corrente elétrica. Por isso que as máquinas elétricas, inclusive, são grandes e pesadas, pela presença do ferro mesmo, tá? Você vai ter um ímã estabelecido aqui, ok? E como a alimentação, né, a corrente elétrica é constante, a corrente de armadura aqui é a corrente contínua, não é que ela seja constante, você pode até variar ela, tá? Mas em regime permanente, ela vai ser constante e contínua, tá? É a corrente que a gente injetou aqui. O que vai acontecer? Se você aplica, então, a regra da mão direita, você vai observar que esse ímã verde que eu desenhei sempre vai estar parado, tá? Sempre vai estar aqui, nessa região do espaço, com essas linhas aqui estacionárias. E aí vem o rotor da máquina, também vai ter que ter um ímã, né? Então, vou desenhar o rotor aqui. O rotor é a parte rotativa, né? Teremos aqui a ponta de eixo, onde a gente vai transmitir torque para a carga, está saindo aqui da tela, né? Não mais do quadro, vai criar o torque eletromagnético aqui, tá? E aí, o rotor é construído para poder ter o seu ímã também, e esse ímã não pode estar alinhado com as linhas do estator, tá? Inclusive, em sistemas rotativos, né, o torque é maximizado quando os ímãs estão a 90 graus. Ele é minimizado quando os ímãs estão alinhados, tá, a 0 a 180, e ele é maximizado quando os ímãs estão a 90 graus. Então, essa máquina, né, para tirar o máximo possível de torque por ampere de corrente usado para alimentá-la, a gente monta a estrutura do rotor e do estator de forma a termos ímãs defasados de 90 graus. Então, você vai ter o ímã do rotor para cá, ó. Esse ímã, ele vai ser sintetizado por corrente elétrica. Então, você imagina o seguinte, se você quiser o polo norte de um ímã para cá, como que tem que ser orientada as correntes elétricas das espiras presentes no rotor, tá? Assim, ó. Você vai ter que ter uma espira aqui, ela vai ter corrente nesse sentido, ó. Aquela sai da tela, faz a volta no cilindro e volta ali na frente, tá? E aí ela continua em série aqui e volta aqui, tá? E aí, para esse ímã tá aqui para cima, você vai ter que ter todas as espiras com linhas de corrente. Observe que cada espira tem o seu início
e o seu final. Então, a corrente ela vai num sentido e volta no outro, né? A espira é um fio enrolado, né, com todos os seus lados em série. Então, a corrente vai num sentido e volta no outro. E é isso que eu estou desenhando aqui, ó. A corrente veio para cá, né, que são esse pontinho, e ela entrou, ela retornou na espira e entrou ali do outro lado. Então, para conseguir esse ímã, né, orientado para cima, se a gente aplicar a regra da mão direita, você tem que ter todas as linhas de corrente em todas as espiras, em todos os lados da espira, nessa faixa de 180 graus aqui, nesse semicírculo, para cá. E as linhas de corrente nessa outra faixa de 180 graus, nessa orientação aqui. Se aplicar a regra da mão direita, você vai ver que vai dar um campo magnético para cima, tá? E aí, o que aconteceria, né? Quando essa máquina começasse a rotacionar, esses ímãs, né, o ímã verde e o ímã roxo aqui, eles iam se atrair, né? Iam se atracar, os dois estão a 90 graus. O ímã do rotor ia rodar, eles iam se atracar e o torque ia dar zero. Então, o que essa máquina faz? Ela tem uma estrutura chamada de comutador, que ela inverte a polaridade da corrente na espira que passa nessa linha do espaço aqui, onde você quer o campo magnético. Tá? Então, por exemplo, ó, se a máquina estiver rodando nesse sentido aqui, ó, em um dado instante, quando a espira constituída por esses dois condutores aqui, ó, esse e esse, tá? Passar dessa linha do espaço, a gente inverte a polaridade da corrente delas. Então, ou seja, essa bobina aqui estava com corrente entrando na tela, ela passa a ter corrente saindo. E essa estava com corrente saindo da tela, ela passa a ter corrente elétrica entrando. Tá? Então, uma estrutura que faz isso chamada de comutador. Tá? Toda vez que se passa de uma linha, que uma espira, né, com seus dois condutores, a espira vai ter dois condutores aqui, né, responsáveis pela produção de torque. Então, quando ela passa de uma linha do espaço, a gente inverte o sentido da corrente dela, de tal forma que sempre uma metade do rotor tem linhas de corrente num sentido e a outra metade tem a linha de corrente no outro. E aí o ímã do rotor sempre esteja a 90 graus do ímã do estator. Tá? E aí você mantém a condição elementar, né, que é uma defasagem angular, uma posição angular entre os dois ímãs presente para ter torque. Ok? Então, nesse caso aqui, né, essa okay. estrutura... Oi? Ok, Alô? ficou claro. Ficou claro? Então, aqui Sim. essa estrutura construtiva, ela é apropriada para máquinas que são alimentadas em corrente contínua, tá? Essas máquinas dominaram as aplicações mecatrônicas até a década de 90 pela presença dos conversores eletrônicos de potência capazes de sintetizar tensão e, consequentemente, corrente controlada nessas máquinas, tá? Que aí você passava, então, com tensão controlada, você tem controle da corrente, com controle da corrente você tem controle do ímã, com controle do ímã você tem controle do torque, tá? Que é o que a gente precisa controlar para controlar as trajetórias mecânicas. Então, até a década de 90, a gente não tinha conversores eletrônicos de potência para máquinas de corrente alternada que nos dessem a mesma qualidade de controle de torque que os retificadores controlados nos dão na máquina de corrente contínua. Com a chegada dos inversores de frequência na década de 90, a gente começa a conseguir, né, na máquina de corrente alternada, a mesma qualidade de controle de torque que a gente tem na máquina de corrente contínua, tá? Com a vantagem, né, de se poder ter essa solução dispensando a estrutura do comutador, que é o responsável por inverter o sentido dessa corrente aqui. Tá? Esse é um sistema que vai embarcado no rotor dessa máquina, tá? Que é complicado de ajustar, tem escova de carvão, gera arco, né? Porque ele inverte a polaridade numa corrente alta num condutor em um tempo muito curto, tá? Então, você promove um DI/DT muito elevado dentro de um sistema que é indutivo. Então, você tem um LDI/DT altíssimo.
Isso vai te dar o quê? A tensão induzida na indutância da espira. Você tem uma tensão altíssima induzida na espira sob comutação, tá? E aí, quando ela perde contato com a escova de carvão, ela pode gerar arco, tá? E desgasta a escova de carvão, então ela é uma máquina que te dá uma segurança operacional menor do que a da máquina de indução, ou da máquina CA, tá? Então, quando chegou o conversor eletrônico de potência capaz de controlar as correntes da máquina, com a mesma qualidade que se tinha o controle das correntes da máquina de corrente contínua, tá? Todo mundo começou a usar, né, nas soluções mecatrônicas, máquina de corrente alternada, tá? Mas em qualquer uma delas, qualquer máquina elétrica que você pegar rotativa, a produção de torque, a síntese do torque passa pelo mesmo princípio. Você vai ter atração de ímãs, e para que esse torque médio seja não nulo, você tem que manter uma defasagem entre eles constante. Tá bom? Então, essa é a forma de produzir torque nesse equipamento. A gente vai esmiuçar, né, o entendimento desse mecanismo, tanto elétrico, quanto magnético, quanto mecânico, exaustivamente na disciplina. Tá? Aqui eu estou só fazendo considerações, foi até o título que eu coloquei ali em cima, né, considerações sobre o torque eletromagnético, para a gente começar a conhecer do atuador. Tá? E os sistemas mecatrônicos, pessoal, eles vão ter, cada atuador, cada sistema de tração vai ter sua peculiaridade, tá? Aqui a máquina, essa máquina, né, ela produz torque por atração de ímãs, né, igual a gente está comentando, um ímã no estator e o outro no rotor. Né? Se você pega uma máquina a combustão, tá, o princípio de produção de torque já é diferente, né? Aqui tem uma, tá? Você vai injetar combustível, né, e oxigênio no interior de um cilindro, vai haver uma explosão, essa explosão vai mover uma peça mecânica, né, que é o pistão, aqui, que por sua vez vai mover o virabrequim aqui embaixo, ó. Tá? O virabrequim está aqui embaixo, apareceu agora. Então o pistão vai movendo, ele move a biela, né, que é essa pecinha que parece a sua perna quando você está pedalando um pedal de bicicleta, e lá embaixo vai ter um eixo que chama virabrequim. Tá? Então aqui, esse é o mecanismo de produção de torque da máquina a combustão interna. Tá? Totalmente diferente da máquina elétrica. Né? Lá você tem a produção de torque por atração de ímãs. Né? Aqui está mostrando a temporização da máquina, né, quando que entra combustível, oxigênio, quando que sai, né, os gases da explosão. Tá? É uma das formas, né, da gente ter um sistema produtor de torque, uma fonte de torque no sistema mecatrônico. Tá? Uma outra forma seriam com os cilíndricos, né, os cilindros hidráulicos, onde você pode produzir movimento de translação. Né? Você pode entrar com fluido de um lado do cilindro, a alta pressão, e tirar o fluido que existia antes. Ou inverter, se você quiser inverter o sentido de movimento. Tá? Então, você pode tanto injetar o fluido nesse sentido, para ele se mover aqui para a esquerda da tela, quanto injetar fluido no outro sentido, para ele mover para a direita. Tá? E aí você vai ter uma carga mecânica acoplada aqui na ponta de eixo, né, que vai receber a potência que o fluido está transmitindo. Tá? Chamada de junta prismática, ela produz movimento de translação. É outro atuador que a gente tem aqui na mecatrônica, possível atuador. Tá? Bom, então aqui, só para a gente ter uma visão, né, mais ampla, quando a gente, né, fala dos atuadores e dos seus respectivos torques, suas intenções de rotação no eixo. Tá? A carga mecânica, pessoal, também ela tem as mais diversas naturezas, né? E ela também desenvolve a sua intenção de rotação no eixo, tá? Então,
né? O conhecimento dessa carga é relevante para você especificar a máquina, para você fazer análises, né, de eficiência energética, para você entender a dinâmica de movimento que vai ser possível realizar com essa carga, tá? Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Tá? Então, o torque de carga, pessoal, ele traduz, né, a intenção da carga mecânica de fazer o eixo rodar, de alguma maneira, né? Essa intenção, ela vai se manifestar de acordo com a natureza da carga, o manipulador mecânico, né? A carga útil do cliente que está sendo tracionada, ok? Se você pega, por exemplo, um dromo, como a gente desenhou ali em cima, e você está içando uma carga aqui contra o campo gravitacional, qual que é o torque que aparece aqui? Vamos pegar uma massa qualquer aqui que a gente está içando aqui. Então, essa massa tem associada a ela uma força-peso e você tem o raio do dromo, tá? Então, você vai ter uma intenção de rotação aqui produzido pela gravidade que vale a força-peso vezes o raio, tá? Observa que esse torque da gravidade aqui, né, que seria a carga útil que a gente está tracionando nesse sistema, ela não depende da velocidade angular do conjunto. Tá? Então, o eixo de rotação está aqui, independente da velocidade angular que o eixo tenha. Tá? O torque de carga é sempre o mesmo. Tá? Isso é sempre verdade? Não. Tá? Se você estiver mexendo com sistemas hidráulicos ou com movimento de fluidos, o torque de carga, se você pegar pelo princípio de Bernoulli, ele já é proporcional ao quadrado da velocidade mecânica. Tá? Aqui a gente está falando de bombas, né? Exaustores, ventiladores, ou seja, sistemas que estão promovendo movimento de fluidos. Tá? Tem sistemas igual, você pega um veículo, por exemplo, né? Você já tem o torque de carga constituído por vários componentes, tá? Se tiver um carro subindo um morrinho aqui, ó, vou tentar fazer um Fusca aqui que agrada todo mundo. Aqui, ó. Tá? Então, com um carro desse aqui em movimento, qual que vai ser o torque de carga que aparece no motor de tração do Fusca, que está aqui atrás, né? Que inclusive viaja com a gente, né? Vai você, os passageiros e o motor, todo mundo dentro do mesmo compartimento. O motor participa das conversas, né? Você vai perceber um torque de carga aqui na roda, né? Que vai ser transmitido para o motor. E esse torque de carga, ele vai receber a contribuição do arraste aerodinâmico do vento. Tá? Você está tentando deslocar um corpo aqui contra o vento, né? Isso aqui o vento é um fluido, né? Tem massa, ele vai resistir ao deslocamento, tá? Então você vai ter um torque de carga pelo arraste aerodinâmico do vento, tá? Esse torque, ele é proporcional a uma constante, né? A área do veículo e a velocidade do vento ao quadrado, tá? Inclusive, quanto menor a área, menor o arraste aerodinâmico. Você vê que carro esportivo ele é bem achatadinho, né? Um carro que não tem um coeficiente aerodinâmico bom é a Kombi, né? Aquela frente com aquela área de todo. A área é grande e ela não tem um coeficiente aerodinâmico bom. Ela não te ajuda a furar o vento, tá? Você tem a gravidade também, né? Então você vai ter a força-peso aqui, né? Do carro, vou deslocar o centro de gravidade um pouquinho para cá.
e você vai ter uma componente para baixo, né? Uma componente nesses dois sentidos, tá? Esse ângulo aqui for θ, ângulo de inclinação da pista, tá? Então aqui você tem P, essa componente aqui para baixo, cosseno θ, e essa aqui vale P seno θ, tá? Então, essa componente da gravidade aqui, ó, P seno θ, também tá doida para fazer a roda virar para trás, ó. Se não tiver ninguém agindo, ela vai fazer o carro descer, tá? Então, você vai ter essa componente aqui, né, P seno θ, vezes o raio da roda, atuando aqui no veículo, e essa P cosseno θ está comprimindo o pneu no chão, o pneu deforma, tá? Por mais que você queira um cilindro perfeito e bem calibrado, no contato com o solo, ele vai deformar algum pouquinho, tá? Você queria que fosse um cilindro perfeito, mas vai ter alguma deformadinha. Então, o que vai acontecer? Você vai perceber movimento relativo entre um pedacinho do pneu e um ponto qualquer do solo. O que se configura aqui? Então, atrito, né? E é um atrito proporcional à força com que o carro está comprimindo o solo aqui, que é a componente P cosseno de θ, tá? Então, você vai ter uma parcela de torque aqui que vai ser P cosseno de θ, vezes uma constante de rolamento, vezes o raio da roda, tá? Mais os torques dos rolamentos todos presentes. Ok? Então, em alguns sistemas mecatrônicos, o torque de carga que aparece no eixo, né, do sistema de tração, ele é constituído pela soma dos efeitos de rotação de vários agentes, igual o caso do veículo aqui, ó. Você tem o vento, você tem a gravidade, o efeito da gravidade, ele é ponderado, né, de acordo com a inclinação da pista, tá? Então, você tem um torque gravitacional dado pela componente P seno θ, um torque de atrito com o solo dado, né, o proporcional a P cosseno de θ, tá? Tem os torques de rolamentos, tá? Os rolamentos que sustentam os eixos do carro, tá? Então, o torque de carga final seria a soma de todos esses torques. Aí tem pessoas que trabalham especificamente com a modelagem da dinâmica veicular, e eles esmiuçam, né, essas constantes todas, e esses torques, né, resistentes ao movimento do veículo. Tá? Tem sistemas de translação, né, moçada, por mesa de rolos, tá? E aí esses sistemas muito usados, né? Aqui na região a gente tem vários correios transportadores de minério, né? Várias mesas de rolo para transportar blocos de aço pesados também, tá? Então, você pode ser inclinada ou não, tá? Digamos que você tem aqui uma correia horizontal, tá? Para transporte aqui, para translação horizontal, tá? Se você tiver, por exemplo, né, essa fração da carga útil do cliente aplicada sobre esse rolete, tá, você tem uma diferente fração dessa carga útil em cada um dos roletes pretinhos aqui, tá? Essa massa aqui, ela está comprimindo esse rolete, né, com a sua força peso, tem um peso aqui, e esse rolete vai comprimir o eixo, que vai comprimir o rolamento, com as suas esferinhas, tá? E aí você vai perceber, então, do rolamento, tá? Uma intenção, né, de fazer esse movimento parar, vai ter atrito, tá? Então, se esse movimento estiver para frente aqui, com a velocidade mecânica do rolete para cá, tá? Você vai ter um torque de carga para cá, né, que vai ser dado pelo peso da pecinha que está apoiando ali, vezes um coeficiente
de atrito do rolamento que é dado pelo fabricante. Ele te avisa qual que é o valor desse coeficiente aqui. Tá? Vezes o raio. Não, acho que nem precisa mexer com raio, não. Você, pelo coeficiente você consegue chegar nesse torque de carga. Tá? Então, cada aplicação, tá, vai ter o seu valor de torque de carga. Né? E a gente vai usar, né, ao máximo possível dos modelos desses torques de carga para nos ajudar aqui nas análises dos sistemas mecatrônicos. Tá? Geralmente, aí fechando a aula, a gente vai colocar, né, em um único gráfico o comportamento da máquina de tração e o comportamento da carga que está sendo tracionada. A gente costuma colocar ambos aqui numa curva de torque por velocidade. Tá? Então, por exemplo, uma máquina de indução, que é a que a gente vai estudar nesse curso, a curva do torque eletromagnético em função da velocidade é essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é da máquina de indução. Tá? Se fosse a máquina de corrente contínua, né, com excitação independente ou com ímã permanente, o torque eletromagnético tem esse perfil aqui, ó, tá? Para um dado nível de tensão de armadura. Máquina de corrente contínua, excitação independente. Tá? E aí você tem uma infinidade, né, de possíveis curvas de torque de acordo com o seu sistema de tração e com a alimentação dele. Tá? Sem confundir, tá, pessoal? A gente está sendo extremamente cuidadoso e exemplificando, né? Então, sem confusões. Aqui são as máquinas elétricas rotativas, tá? Você pode também colocar nessa mesma curva o torque de máquinas a combustão interna, tá? Então, por exemplo, o torque de um motor gasolina, ou etanol, ou diesel, tem esse perfil aqui, ó. Tá? Você vai mexendo na borboleta e você vai mexendo na curva de torque dele aqui, ó. Esse seria o torque de tração, não é um torque eletromagnético mais, né? O efeito não é eletromagnético, da máquina de combustão interna. Tá? Se for a máquina de combustão interna com turbina, você já consegue achatar mais ainda a curva de torque, ó, de tal forma que você já tenha o pico de torque a baixíssimas rotações. Tá? O que é sensacional, porque você consegue retomada, né? Aquele efeito, né, no carro, você pisar no acelerador e colar as costas no banco. Você não precisa usar, digamos que você frenou na estrada, né, e a velocidade reduziu muito, né? Se o seu carro não tem turbina, o que vai acontecer, né, se o motor não tem a turbina? Você vai operar com o motor nas regiões onde o seu torque é mais baixo. Tá? Aí você tenta ajustar a caixa de marcha para trazer o motor o máximo possível para esse ponto aqui, caso você queira, né, uma aceleração mais brusca que é possível. Né? Se você tiver a turbina, você já consegue torque alto com rotação baixa. Tá? Isso porque a turbina aproveita uma fração da energia que está no gás que vai para o escapamento para produzir mais potência e mais torque. Tá? Não tem milagre ali. Né? O gás de escapamento ele tem energia nele, a turbina aproveita ainda um golinho daquela energia para dar mais torque para o carro. Tá? Então, esse aqui seria o torque da máquina a combustão interna com turbina. Tá? Bom, e as cargas, né? As cargas também têm seus torques, a gente representa aqui também, tá? Então, você vai ter, por exemplo, o torque gravitacional que a gente viu, né? Independe da velocidade, é a força-peso vezes o raio do dromo, tá? É um torque constante
com um valor que independe da velocidade mecânica. Com cargas gravitacionais. Tá? Se for uma bomba, né, bomba de água, bomba de óleo, bomba de fluido refrigerante, tá? Exaustor, ventilador, também você está mexendo com fluidos, né? O torque de carga é quadrático. Então ele é bem baixinho. Partir uma máquina que está acionando uma carga gravitacional é bom porque a resistência da carga, a partida é muito baixa. Só que se você tenta depois, tá, subir a velocidade dela, ela vai oferecer um torque resistente que cresce com o quadrado. Tá? Então aqui é um torque de carga que vai ser uma constante vezes o quadrado da velocidade mecânica. Tá? Aqui é um torque de carga só constante mesmo. Então aqui a gente está falando de bombas, ventiladores, exaustores, tá? Sistemas de movimento de fluidos, ok? O carro que a gente exemplificou, aí você tem diversas parcelas, tá? O torque do vento é proporcional ao quadrado da velocidade, tá? O torque da gravidade, né? Proporcional, você tem uma parcela constante aqui, aliás, duas parcelas constantes, né? Que vão estar associadas com o efeito do rolamento e da própria gravidade puxando o veículo, né, na direção paralela à pista, tá? Então você vai ter uma soma dessas componentes aqui, uma parcela constante mais uma parcela quadrática, tá? Tem o torque coulombiano, tá? Quando você vai começar o movimento, é o torque de atrito estático, né? Você vai começar o movimento, esse torque vai crescendo, 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 crescendo. Dá para perceber isso no eixo do motor. Aí na hora que começa o movimento, ele pega e despenca. Né? Que é uma parcela de torque dos rolamentos que te diz o seguinte: para começar o movimento, você vai precisar de um torque a mais, depois que está em movimento, esse torque reduz, tá? Então, torque de carga coulombiano, tá? E aí a gente, geralmente, pessoal, né, quando a gente está estudando a máquina ou uma solução mecatrônica, a gente sobrepõe, né, as características da máquina de tração e da carga para saber o ponto de operação do sistema, qual a velocidade que ele vai operar em regime permanente. Então aqui, por exemplo, ó, repetindo o desenho aqui para ficar menos carregado. Se você tiver uma máquina de indução com essa curva de torque eletromagnético, nós vamos inclusive deduzir essa curva aqui com os modelos do curso. Se ela estiver tracionando uma bomba, digamos a gente está numa concessionária de água e esgoto, igual a Copasa, tá? Então o fluido tem característica quadrática. Tá? Qual que é o ponto de operação? Ou seja, você colocou esse sistema para rodar, né? E quer que ele fique rodando com a velocidade constante. Qual velocidade que vai ser essa e qual torque que vai ser essa? É esse ponto aqui, é o ponto de encontro das duas curvas. Tá? Então ele vai rodar nessa velocidade aqui, ômega 1, por exemplo, com esse torque T1. Tá? Esse torque T1 é o torque eletromagnético ou é o torque da carga? Dos dois, né? O mesmo nível de torque. Por quê? Pela segunda lei de Newton, o torque eletromagnético menos o torque de carga, desprezando as outras parcelas de ventilação e atrito que são baixinhas, vai te dar o torque de aceleração. Então, quando os dois se igualam, o que vai acontecer aqui? Essa subtração dá zero. Tá? Se essa subtração dá zero, o sistema não acelera. Significa que ele vai operar nessa velocidade constante aqui, quando os dois torques são
iguais. Tá? Então, isso determina o ponto de operação do sistema. Ok? Bom, pessoal, deu aqui o horário e né, cumprimos aqui o recado da aula. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Vocês entenderam o recado, a proposta do material de hoje? Professor, ótima aula aí. As perguntas, as dúvidas que foram surgindo, eu fui fazendo, até então tá tranquilo de compreender, viu? Beleza. Então tá bacana, Rafael. Mais alguém, pessoal? Tranquilo, entenderam? Tranquilo. Então tá. Então, beleza. A gente vai encerrando, então. Eu vou parar a gravação e vou mandar essa aula para o